O Banco Central parece ter entrado numa pequena guerra silenciosa contra o mercado financeiro ali. A gente pode dizer contra, mas na verdade eles estão com opiniões diferentes. Então vamos lá? Antes de mais nada, se você chegou agora no canal, não tem que fazer nada, só segurar sua mãozinha. Se você já é inscrito aqui há muito tempo, já me conhece, deixa o seu like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. E hoje a gente tem aqui algumas questões. Antes de eu entrar nessas questões para discutir aqui, eu preciso deixar claro, né, que quando eu falo, o mercado financeiro, eu não estou falando da minha opinião, porque eu conheço as pessoas ali de dentro da Faria Lima, eu sou um player, né, mesmo que pequeno desse mercado, eu tenho ali ouvido as pessoas. Mas eu confesso para vocês que eu não sou tão ligado a essas questões do meu dia a dia. Então, apesar de ouvir os fuxicos aqui, muitas vezes eu não tenho uma opinião formada ainda a respeito de alguma coisa, eu demoro um tempo maior para tomar a decisão. Então, quando eu estiver falando da opinião do mercado financeiro, não estou dizendo necessariamente a minha. É importante isso porque algumas pessoas misturam aqui e acham que eu estou tomando lado, ou que eu estou defendendo o governo, ou atacando o governo, e aqui a gente tem algumas questões. Para compreender essa batalha toda aqui, a gente precisa entender primeiro quem são os personagens. Esse daqui, que tá na minha mão aqui, ó, é o Gabriel Galípolo. O Gabriel Galípolo foi o indicado do presidente Lula para o Banco Central. Inicialmente, o mercado recebeu ele com muito receio e em 2025 ele se mostrou um cara extremamente técnico, tomou decisões muito acertadas e todo o mercado começou a dizer, olha, eu esperava alguém pior, né? Na prática aqui, todo mundo gostou do Galípolo, o pessoal começou a falar muito bem dele, isso foi no ano passado. Até agora, nesse momento específico, o Galípolo era tido como uma boa indicação. Mesmo o mercado financeiro não gostando do Lula, mesmo ele tendo dificuldades, né, de conciliar os interesses do mercado com os interesses do Lula, aconteceu de fato do Gabriel Galípolo ser muito respeitado. Inclusive, esse foi um ponto aqui muito interessante. Mas agora eles entraram no primeiro embate. Principalmente porque a gente está num ano eleitoral, as expectativas ficaram mais complexas. Por quê? Porque se o Galípolo foi indicado pelo Lula, no ano eleitoral, será que ele faria uso político, né, do Banco Central? E começaram algumas discussões aqui. E agora, a gente teve uma decisão do Banco Central e uma ata que foi publicada de maneira um pouco diferente do que acontece normalmente. Como é que funciona essa coisa da ata, né? A ata é publicada para justificar se o Banco Central abaixou, subiu ou manteve a taxa de juros. Ali, o Banco Central explica o próprio racional, fala, ó, estamos aqui com a inflação nesse patamar, a função do Banco Central é essa, né? Controlar essa inflação, então por isso a gente vai tomar essa decisão. Normalmente, né, o Banco Central, ele é altamente influenciado pelo mercado financeiro. O mercado financeiro, ele faz uma projeção ali se a Selic deveria subir, se a Selic deveria cair, o que deveria acontecer com ela, e o Banco Central costuma ouvir esses agentes do mercado e dizer, olha, de fato, né, vocês estão certos aqui, e é basicamente isso que acontece. Então, dificilmente o Banco Central, ele entra numa rixa de fazer alguma coisa diferente daquilo que o mercado já previa. É muito incomum. Por exemplo, quando o mercado todo diz, olha, a taxa de juros deve cair, ela cai mesmo. Olha, a taxa de juros deve subir, ela sobe mesmo. Quando acontece um descasamento dessas duas coisas, aí o mercado financeiro começa a criticar o presidente do Banco Central. Então, essa é a explicação. E olha o que a gente tem aqui. Esse é um artigo recente, né, da Hélida Oliveira, foi publicado no Infomoney, e ela coloca aqui, explicação do Banco Central para adiar o controle da inflação convence pouco, avaliam os economistas. Isso aqui, obviamente, é uma carta representando a opinião do mercado financeiro, tá? Quando eles falam os economistas, eles não estão dizendo, vamos ali na universidade perguntar para os professores de economia. Normalmente é muito mais os economistas do mercado, aqueles que trabalham no dia a dia aqui. Só para deixar bem claro, porque senão fica parecendo que esse é um viés isento, né? Eu, como agente do mercado, estou me obrigando aqui a fazer essa consideração, porque senão eu acabo tomando o lado dos meus amigos aqui muito mais facilmente, né? Então vamos entender. A ata da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, esse lugar que eu expliquei para vocês, né, que se reúne a cada 45 dias para discutir ali o que deve ser feito, divulgada nessa terça-feira 23, então revelou detalhes do raciocínio por trás do corte de 0,25 ponto percentual na Selic. Esse corte é incomum, porque, como eu disse para vocês, o mercado inteiro esperava pelo menos a manutenção da taxa, se não uma alta, né? Por quê? Porque os sinais da inflação vieram maiores. E por que vieram maiores? Aqui é a hora que a gente tem um problema. Vieram maiores por conta do conflito do Irã com os Estados Unidos ali, que acabou bloqueando o Estreito de Hormuz, aquela situação toda. Isso aumentou o preço do petróleo. A gente sabe que o Brasil é um país totalmente dependente de rodovias. Então esse foi o principal impacto, porque como o Brasil depende de rodovias, o preço do combustível aumenta. Quando o preço do combustível aumenta, a gente tem um aumento de absolutamente tudo no país, principalmente alimentos ali. Analistas de grandes bancos e gestoras já têm a conclusão. O Banco Central fez uma escolha deliberada
deliberada de proteger a atividade econômica no curto prazo, ao custo de deixar a inflação convergir para a meta com mais atraso. No entanto, as razões para tomar essa decisão ainda não estão bem definidas. Então, o que está dizendo aqui? Olha, o Banco Central, né, ele tomou uma decisão muito mais focada em olhar para a atividade econômica do que em seguir a cartilha. A cartilha diria o seguinte: olha, se a inflação está aumentando, dá-lhe taxa de juros. Eu tenho alguns apontamentos com relação a isso aqui, porque naturalmente, a visão do mercado é sempre essa. A visão do mercado é que a inflação ela precisa ser contida com a taxa de juros independente do que aconteça, mas existem outras pessoas que poderiam dizer aqui, não é minha opinião pessoal, mas existem outras pessoas que poderiam dizer aqui o seguinte: olha só, tudo bem, mas a inflação do Brasil ela não é uma inflação de demanda, ela não vai reagir a isso. A gente está dando um choque na oferta, tem uma dificuldade, né, nesse choque de oferta, que aumentar a taxa de juros não vai mudar em nada essa inflação. Você não vai conseguir congelar essa atividade, né? Então, se a gente aumentar a taxa de juros, a única coisa que a gente vai fazer seria sangrar mais ainda as empresas que já estão entrando em recuperação judicial por conta dessa taxa de juros alta. Elas não estão conseguindo mais pagar essa taxa de juros e, portanto, não vai ter efeito nenhum na inflação. A gente já percebeu que, independente de quanto aumente agora, não está segurando a inflação e, para além disso, ainda pode comprometer a produtividade, a produção que a gente tem. Se diminui a oferta de produtos no mercado, pode ser que a inflação aumente ainda mais, né? Ou que o Brasil pode entrar num cenário pior ainda, que seria um cenário de estagflação, que é quando a gente tem uma inflação alta e uma economia estagnada. Então, é isso aqui. Mas aí o Goldman Sachs vem aqui e avalia que no dilema de curto prazo entre controle de preços e o nível de efetividade, o Copom está se inclinando mais na direção de proteger a atividade do que uma estratégia mais assertiva focada em inflação. A grande questão é que a gente já está com o maior juro real do planeta Terra, maior do que a própria Rússia, né? Então, a opinião do mercado de que, devemos ainda subir mais a taxa de juros, ela pode encontrar essa dificuldade na vida real. Será que subir mais a taxa de juros, botar em 20, vai resolver? Né? É complicado. Aí pro Itaú BBA, a alta passa um sinal claro de que qualquer espaço que ainda exista para flexibilização está se esgotando rapidamente. O Itaú está pressionando aqui, né? No entanto, a ata do Copom não trouxe o esclarecimento esperado sobre o deslocamento do horizonte relevante e manteve a tônica de uma comunicação confusa. A Nathalie Vital falou, a economista-chefe da Sul América Investimentos. A ata reforça a percepção de uma comunicação confusa por parte do comitê, com sinais mistos sobre a atividade, inflação e condução da política monetária. Reforça também o Gabriel Pestana, economista sênior da Genial Investimentos. Raul, todo mundo vai falar igual? O Roberto Dumas, estrategista-chefe do GCB, concorda. O Banco Central apresenta muito mais argumentos que justificariam uma manutenção ou até uma postura mais dura sobre os juros do que elementos que sustentem a continuidade de cortes. Se a gente analisa mesmo a ata do Copom, a gente pode dar uma olhada nela agorinha, né, que é esse documento onde o Galípolo se explica, de fato, ele sinaliza que ele conhece os problemas. Ele sinaliza, olha, tô vendo, né, isso aqui, só que aí no final a decisão é diferente daquela que o mercado esperava. Eu acredito que isso aqui é muito mais uma coisa pro mercado, olha, eu não sou louco, né, mas o mercado não enxergou assim, mas eu acredito que é muito mais uma coisa, olha, eu não sou doido, eu tô vendo os problemas que a gente tem aqui, mesmo assim, acho que é mais importante proteger a atividade econômica. E aí, o documento detalha que o comitê avaliou diferentes trajetórias possíveis para a Selic antes de decidir pelo corte. Levar a inflação à meta no horizonte original exigiria movimentos abruptos na direção e na magnitude dos juros, ou seja, poderia incluir várias altas agora, né, até uma alta maior, seguida de uma queda logo depois, na avaliação aí do JP Morgan. O Bank of America, o BOFA, reforça que o comitê rejeitou explicitamente cenários que exigiriam movimentos abruptos e de grande magnitude para trazer a inflação de volta para a meta. Então o Banco Central rejeitou a hipótese de subir os juros de novo por agora, por entender que isso provocaria volatilidade excessiva tanto no preço dos ativos quanto na economia real. E de fato, no momento atual, onde a gente tem um número de empresas gigantesco, né, praticamente quebrando e um monte delas entrando em recuperação judicial e tal, cara, o remédio de colocar para tentar conter a inflação, né? A gente colocar essa taxa em 15 de novo, ou colocar ela, porque sobe de paulada e cai de bandinha, né? Seria uma coisa complicada. E aí a saída escolhida foi uma trajetória mais próxima do que o mercado já esperava, combinando pausas e retomadas no ciclo de cortes para entregar a inflação na meta apenas no primeiro trimestre de 2028. O Leonardo Costa, que é economista do ASA, avalia que o Banco Central defendeu abertamente uma estratégia gradual com eventuais pausas e retomadas no ciclo, que reduz oscilações na atividade. Porque começar a subir taxa de juros agora de novo, cara, improvável, né? Um ponto que chamou a atenção de todas as casas foi a caracterização explícita de assimetria altista no balanço de riscos ausente no comunicado pós-reunião, né? Ou seja, um risco inflacionário crescente. O mercado financeiro, de modo geral, né, ele estava imaginando que a ata viria falando que a gente pode ter uma inflação ainda subindo. Mas, cara, boa parte do que puxou a inflação agora foram problemas geopolíticos ali que
de certa forma, estão resolvidos, né? Pelo menos assim, resolve, depois desresolve, resolve, desresolve. A Warren Investimentos destaca que o trecho é uma referência subjetiva à política fiscal. Para o Bank of America, esses elementos reforçam uma função de reação mais conservadora do Banco Central, né? Essa mudança de postura tem um custo na visão de Beth Sadia, economista-chefe da Nomos. Essa escolha mina a confiança na instituição quanto ao compromisso firme com a meta, principalmente porque a pressão inflacionária vem tanto da oferta quanto da demanda, puxada pelo excesso de estímulo do governo. De fato, né, esse fato do governo ter gastado um mundo velho de dinheiro por agora, em cenário eleitoral, que já era esperado, né, isso acaba, obviamente, criando inflação pra gente, porque quando o governo cria um benefício, você coloca mais dinheiro na economia, e isso você aumenta a demanda, né? Então aqui ele tá justificando que, se o governo está gastando uma caralhada, o Banco Central deveria necessariamente subir a taxa de juros, né? O Caio Megali, economista-chefe da XP, vê um Copom cauteloso e flexível, com portas abertas para cortes adicionais se a inflação permitir, mas ressalva que a combinação de um cenário mais duro com a preferência revelada por estratégia com pausas aponta para a manutenção da Selic em agosto. Então eles estão falando o seguinte, olha, muito provavelmente não vai ter esse corte da Selic de novo, né? Porque a inflação deve sair um pouquinho aqui de controle, e a gente deve ter uma dificuldade. Projeções para agosto e fim do ano. Diante das sinalizações do documento, o mercado recalibrou as projeções aí. O Goldman Sachs não espera mais nenhum corte em agosto e elevou sua projeção para a Selic no fim de 2026 de 13,25 para 14. Ou seja, o mercado está dizendo, olha, vai subir a taxa de juros. Não vai cair no máximo, mas 0,25, né? Isso aqui é subir a taxa de juros futura, tá? Uma coisa complicada, né? Porque vai subir como, Raul? Tá 14,25, vai para 14 e vai cair. É porque a expectativa era de terminar em 13,25. Com eventual retomada dos cortes no mínimo no quarto trimestre de 2026, né? O Bank of America vai além e mantém a Selic em 14,25 até 2027, com um ciclo superficial de cortes a partir de então, encerrando o ano em 13,25, o ano de 2027 agora. Estão jogando a Selic lá para frente. Acho que vão cair do cavalo. Eu tô achando que ela vai para 13,25 esse ano ainda. O ASA trabalha com a Selic estável em 14,25. É porque assim, ó, o que o mercado tá fazendo aqui é tentando influenciar também o Galípolo. Então não é que o mercado está simplesmente dizendo, olha, a gente acha que a Selic vai terminar em tanto. Isso aqui manda para o Banco Central, devolve para o Banco Central a expectativa do mercado de que a Selic deveria estar mais alta. Então, eles tentam limitar a ação do Galípolo. Está dizendo, olha, você não deveria nem ter cortado. É basicamente isso que estão dizendo. E agora, como você cortou, né, toma aqui esse tanto de projeção de alta da Selic, que aí, na hora que for que o Copom pegar de volta a opinião das instituições financeiras, vai vir tudo com alta na Selic, né? E aí começa a queda de braço. Porque aqui agora, ou o Galípolo ouve dessa vez e fala, beleza, agora eu vou seguir de acordo com o que o mercado financeiro acha que deveria ser o certo, ou ele corta de novo. E daí começa uma disputa mesmo. Raul, mas a gente sabe que quando a Selic está mais baixa, a bolsa tende a subir. Sim. O mercado não quer, não seria isso? Mas é porque o mercado tem receios quanto a isso. O mercado quer a taxa de juros mais baixa. Só que você tem que ter um ambiente para isso. Adianta a gente ter uma taxa de juros. O que o mercado vai dizer, né? Adianta eu ter uma taxa de juros em 12, por exemplo. Resolvi o problema. Só que aí eu colhi uma inflação de 7, 8. Então é complicado. Então o que o mercado está dizendo é que, na prática, né, a opinião aqui, não é minha opinião, mas vamos lá. A opinião aqui do mercado é não tem espaço para fazer esse corte. O Lula está gastando dinheiro pra caramba. A gente não resolveu o problema do déficit fiscal. Não tem como você sair cortando a taxa de juros desse jeito, né? Esse papo de que banco ganha dinheiro com taxa de juros alta, tá, isso é conversa fiada. Ganha no saldo de conta, mas o banco ganha muito mais dinheiro quando a Selic está mais baixa. É porque realmente você tem uma desconfiança do mercado quanto à capacidade do Lula de entregar, né, bons números ali. Como o Lula deve vencer a eleição, porque é isso que os indicadores atuais mostram, então o mercado reage também a essa possível vitória, né? Quando o Flávio Bolsonaro estava crescendo ali, você tem uma certa discussão, agora o mercado já acredita que o Lula está reeleito. Na opinião do mercado aqui, é muito difícil o Lula perder essa eleição. Não estou dizendo que essa é a minha opinião, novamente. Essa é o cálculo da Faria Lima, né? O ASA trabalha com a Selic estável em 14,25% pelo restante do ano, mas admite que aumentou o risco de corte adicional de 25 BPS na reunião de agosto, caso os dados da inflação surpreendam positivamente. Opinião contrária aqui, que dá para até cortar mais de novo se os dados surpreenderem, né? Para o Rafael Rondinelli, economista da MAG Investimentos, a sinalização para os próximos passos se degradou em relação à reunião anterior, já que o texto do Banco Central, né, ao citar que os passos futuros possam incorporar novas informações, não indica direção. Ou seja, o Banco Central se recusa a dizer qual que é o próximo passo dele, que normalmente ele diz. Nessas atas é muito comum o Banco Central falar, estamos indo em direção a mais cortes, né? Ou estamos indo em direção a mais altas. Ele cortou e não falou.
O que ele vai fazer em seguida? Isso que apavora o mercado financeiro, porque ele pode estar se preparando para cortar mesmo contra a opinião da maioria. O Itaú, da maioria do mercado, lembrando disso, não a opinião da maioria da população ou da maioria dos comerciantes, da maioria dos varejistas, eu tenho certeza que ele cortasse. O Itaú preferiu aguardar o relatório trimestral de inflação previsto para quinta-feira, né, dia 25 aí, antes de revisar sua projeção de Selic a 13,75% ao ano. Por quê? Então tá dizendo, talvez o Banco Central saiba alguma coisa aí, né, gente? Vamos esperar sair o relatório de inflação aí. Para o crédito, consumo e atividade, a leitura é que os juros continuarão restritivos por mais tempo. Isso mantém o custo do capital elevado, pressiona as margens das empresas e limita a recuperação mais forte do investimento, especialmente setores dependentes de financiamento. Então, o CEO da Pilar Capital falou aí, é o André Luiz. Então, o que a gente percebe aqui, né? Você percebe aqui que o Galípolo, ele parece ter cortado a taxa de juros num pensamento que é um pensamento mais dele ali. Algumas pessoas entenderam isso como uma medida mais eleitoreira, a gente está no ano eleitoral, taxa de juros alta não colabora com o comércio de modo geral, mas 0,25 é muito pouco, né, para fazer grandes diferenças num cenário eleitoral aqui. Mas ele parece estar indo mais de encontro, né, com o que os economistas mais à esquerda, nesse momento, agora a primeira decisão dele, não nenhuma das outras veio assim, todas as decisões vieram extremamente técnicas, essa foi a primeira decisão do Galípolo que está indo mais de encontro com o que economistas mais à esquerda diriam. Existe esquerda e direita na economia também, então você tem aqui, não chama isso, mas eu estou simplificando para vocês aqui. Então essa foi a questão. E aí, Raul, o que isso significa pra gente, né? Isso aqui vai depender. Eu acho que existe um consenso, e aqui agora eu tô falando bem sério, né? Existe um consenso nos corredores da Faria Lima ali, de que a taxa de juros está extremamente alta. Quando você pergunta para as pessoas de modo geral. Mas existe um medo também da gente sair cortando ela de qualquer jeito e o governo ficar mais louco do que já está e sair gastando mais dinheiro e isso terminar impactando e complicando. Se você perguntar para a Faria Lima no off, né, não quando a gente vai ter que divulgar relatório disso aqui, mas se você perguntar nos corredores, então, porra, tá alto pra caralho, taxa de juros, não tem condição, não tem um IPO, não tem uma porra, não tem nada. Só que ao mesmo tempo existe esse receio. Então, aqui basicamente é o mercado financeiro fazendo uma pressão, né, muito grande. Aqui o mercado financeiro está literalmente pressionando o Galípolo. Raul, isso aqui muda alguma coisa para o investidor pequenininho? Olha, de verdade, né, não muda absolutamente nada para você. Você é investidor muito pequeno, isso aqui não te impacta diretamente. Você pode ter uma melhora para algumas empresas, mas, cara, 0,25 não vai mudar nada. Você pode ter uma inflação como cidadão mesmo, mas não tem esse impacto. É interessante essa guerra começar aqui agora. Se essa disputa se acentua, daí a gente começa a ter alguns impactos, porque aí a Faria Lima vai tentar tudo que ela puder ali para pressionar o Galípolo de maneira mais adequada, né? Se ele sair muito da casinha, eles vão tentar pressionar ele. Daí vem, cara, dólar, vem tudo quanto é coisa, vem as manchetes catastróficas, vem tudo quanto é coisa falando que o Brasil vai acabar. Então, você tem aqui essa previsão. De toda forma, isso aqui dá uma janela muito interessante, porque quando o mercado, né, ele vê esse tipo de coisa, ele costuma reagir. Então, muitas vezes o mercado ele pressiona, né, com a bolsa dando uma complicada, ele pressiona com o dólar saindo um pouquinho da casinha, ele vai pressionar de diversas maneiras aqui. Se você quiser aproveitar esse momento, você que às vezes não entendo muito bem disso e tal, mas eu queria fazer uma boa carteira de investimentos, tem uma janela muito boa, né? A gente está com um momento muito legal para investir lá fora, principalmente em indústria, etc. As IAs estão puxando muito dinheiro e isso deixou as empresas tradicionais americanas, né? Quando você pega McDonald's, quando você pega P&G, essas empresas clássicas, assim, que todo mundo consome o tempo todo, elas estão baratas. Aqui no Brasil, mesma coisa. A gente tem essa pressão, estava a bolsa em 198 mil pontos, começou um cenário eleitoral, ele dá um balança-caixão. Então, quando começa o cenário eleitoral, dá aquela balançada no caixão, a coisa sai do lugar e é exatamente esse o momento que você que é estratégico, que não fica comprando em pico, né, que fica comprando bolsa, porque daqui 2, 3 meses, a bolsa tá subindo aí todo mundo quer comprar. Igual quando tava 198 mil pontos. Para você que perdeu o bonde lá atrás e não comprou, esse é um momento muito legal para você investir. Se você quiser aprender a investir, entender esses assuntos mais complexos de economia de maneira mais fácil, né, entender como fazer a alocação do seu dinheiro, eu vou te recomendar que você abra aí alvp.com.br, clica no botão Faça a sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui para mim, são algumas perguntinhas, é bem rápido, é para eu entender o momento que você está de vida, o seu foco, o seu objetivo, e depois disso aqui, um especialista vai entrar em contato com você para entender mais ainda esse momento, e se você for aprovado no nosso processo seletivo aqui, você vai aprender a investir comigo. Vai entrar na UVP, vai assistir todas as aulas e tal. Tem um ponto aqui muito importante que é o seguinte, Raul, entrei na UVP, eu não aprendi a investir, né? Você falou aqui, eu não conheço você ainda, coisa do YouTube, a gente não sabe muito bem, né? Não sei se dá para confiar.
Como é que eu posso saber? Aqui na UVP você tem um selo de aprendizado garantido. E você pode pesquisar o nome da nossa instituição em qualquer lugar, em Jus Brasil, qualquer lugar. A gente nunca teve um processo, nenhum nada. Mesmo formando, né, mais de 50 mil pessoas, nunca teve uma vez na vida que a gente foi lá e falou, o Raul não me devolveu o dinheiro, é mentira, a UVP é uma instituição ruim. Você pode pesquisar. Tem muita gente que vai dizer que eu sou grosseiro, tem muita gente que vai dizer, nossa, o processo para entrar na UVP é muito chato, porque tem que explicar muita coisa. Isso é verdade. A gente leva muito a sério isso, por quê? Pô, se eu coloco qualquer pessoa aqui dentro e ofereço o dinheiro de volta, caso a pessoa não fique satisfeita, eu teria um prejuízo gigantesco, né? Então eu escolho quem eu vou colocar aqui dentro. Não é todo mundo que eu aprovo. Não é por conhecimento, é porque eu vejo o perfil da pessoa. Você sabe ali quando a pessoa é meio complicada, a gente evita. Então você entra lá, preenche o questionário que a gente vai te ensinar a investir. Aí você pode estar pensando, Raul, eu já sou uma pessoa, sou um médico, sou um cara que tem um profissional, que tem um dinheiro maior, eu vou ter que estudar, cara. Pô, pleno 2026, né? Não tem ninguém que possa fazer isso aí pra mim, igual o mecânico. Eu acho que esse é um dos principais equívocos que acontece, porque se você faz assim, você não entende o que o consultor está falando. A gente tem consultoria, a gente é a consultoria top 1, né, do ranking do BTG, aí, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Mas quando você entra na consultoria sem entender, a estratégia, o cara vai aplicar a estratégia certa na sua carteira, você não consegue executar ela, porque você não consegue ter paciência para entender esses ciclos do mercado. Às vezes o cara investe há 8, 10 anos ali, fala, vou ter que voltar para estudar. Quando você estuda na UVP, você ganha acesso à nossa plataforma de investimentos, nossa conta de banking, cara, um monte de benefícios, conta para sua empresa, muda a sua cabeça. Acredite nisso, clica lá, preenche o questionário que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Agora eu vou verificar aqui. O que foi, meu lindo? Vou fazer uma pergunta. Casé quer fazer uma pergunta aqui. Raul, em cima desse tema, a gente poderia dizer então que nesse momento seria interessante olhar para investimentos que sejam protegidos pelo IPCA? Sendo sincero agora, a inflação não está fora de controle. Isso aqui é uma opinião. A Faria Lima está pressionando porque ela tem uma decisão que ela acha arriscada. É basicamente isso. Porra, a inflação vai descontrolar se isso aqui acontecer? Gente, 0,25 não é uma coisa que vai ter um impacto gigantesco na nossa inflação, sinceramente. É muito mais aquela coisa assim, ó. Se você está se recusando a fazer o que a gente quer nesse momento, será que você não vai se recusar mais ainda lá na frente? Não tem a ver com a decisão. 0,25 não é uma decisão que a Faria Lima tá, nossa, que mudou o mundo. Se você perguntar para eles agora, estão tudo tomando champanhe, tá todo mundo normal. A grande treta aqui é, mas você começou a ter ideia própria. Aqui, um negócio que você não devia, o normal é simplesmente você falar o consenso de mercado, você tá metendo louco. Então é mais ou menos isso, não tem a ver com a decisão. O que estão fazendo é, volta pra casinha. O que eles estão tentando, esse tanto de matéria, esse tanto de economista dizendo isso, volta pra casinha, volta pra casinha. Isso aqui eu tô te explicando, ninguém vai te explicar isso aqui, tá? Se você for em qualquer canal de investimento, vai todo mundo falar, o garimpo assustou e tal. Mas isso aqui é uma pressão, acontece. Raul, quais são as áreas da cadeia produtiva que estão conseguindo performar? Faz um vídeo sobre isso. Bom, o agronegócio, o commodity, etc., tem conseguido performar bem. Eu posso fazer um vídeo sim para vocês, mas o saneamento, mas o setor de utilidade pública, etc., ele sempre vai performar bem, né? Não tem muito como a gente desligar a energia elétrica. Beijo para vocês, até amanhã.